iniciar a gravação aqui, que eu esqueci. Sobretudo quando nós temos... Não sei onde que está meu celular. Ah, tá aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tirar a campainha aqui. Senão eu vou atrapalhar. Bom, o crime... Pietra, tá entrando. O crime impossível ele é muito, nós vamos falar dele, naquela situação em que a pessoa entra no supermercado e ela não passa pelo caixa e sai com uma coisa, e aí tem toda a questão da vigilância. Ah, estava vigiando, então é crime impossível. Nós vamos falar disso já, tá? O visu da praia hoje está comprometido. Eu precisava abrir tudo aqui, mas hoje o visual está comprometido, mas nas próximas aulas ele retorna. Aliás, tem um visual diferente, mandei fazer um aquário aqui na parede, logo vai ficar pronto, vai ficar legal. Bom, vamos lá. Então eu vou passar para a lousa aqui. Então hoje nós vamos ver o arrependimento posterior e o crime impossível. Arrependimento posterior e crime impossível. Esses são os dois tópicos que nós vamos ver hoje, tá? Pessoal chegando aí. Só uma dúvida, eu tenho que permitir sempre o pessoal entrar ou uma vez que linkou já está no espaço? Só para não me preocupar. Eu tenho que ficar lá, permitir. Juliana, boa noite a todos vocês que estão chegando agora aí. Eu preciso... permitir. Eu tenho que ficar permitindo que entre na sala ou vocês entram direto? Como é que funciona? Alguém? Então, professor, é a Isadora aqui. Oi, Isadora, obrigado. Se você criar a sala vinculada com a Unicentros, eu não sei como faz. Você consegue entrar direto. Agora, se você criar a sala pessoal, privada, aí você vai autorizar todo mundo. Entendi, eu não sabia. Então eu vou descobrir como é que faz isso na própria Unisantos, beleza. Então, você vê, falta um pouco. Bom, enfim, vamos seguir, beleza. Então vamos lá, vamos para a aula. Então, arrependimento posterior é o tema de hoje. Arrependimento posterior, artigo 16, né, do Código Penal. Nós vamos ver a previsão legal aqui. Então vejam, nós vamos falar desses dois grandes tópicos, do arrependimento posterior e o crime impossível, tá? Arrependimento posterior e crime impossível, a matéria de hoje. Então vou abrir mais aqui para ficar o visual melhor para vocês, tá? Dá para enxergar aí legalzinho. Olha só, então a previsão legal, onde o arrependimento posterior está inserido. Só para a gente retomar, na aula passada, nós vimos o quê? A desistência e o arrependimento eficaz. Vimos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E hoje nós vamos aí ver o arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Olha só o que diz a lei. Nos crimes cometidos, sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então vejam, vamos abrir aí já falar do conceito, vamos esmiuçar o que está escrito na lei, né? Vamos abrir aí o que está escrito na lei. Mas, de antemão, eu quero dizer para vocês o seguinte, o artigo 16, o arrependimento posterior, ele também é um instituto criado por política criminal e que ele visa dar uma ponte de ouro, continua aquela história ainda do benefício, né? De dar um benefício àquele que cometeu um crime, só que aqui nós vamos ver o momento dele, como o próprio nome diz, já houve a consumação do crime, que nós estamos no momento onde a consumação já aconteceu. Só lembrando, na desistência, a interrupção acontece durante a fase de execução por desejo do agente. Ele pode prosseguir, mas não quer. Tá? Já o arrependimento eficaz, ele está muito próximo de alcançar a consumação e ele toma uma contramedida, evitando que a consumação aconteça. Quer dizer, ele recebeu o benefício, ele tem que evitar que a consumação aconteça. Já no arrependimento posterior, não. No arrependimento posterior, ele transitou pela fase de execução, ele ingressou na fase de consumação, consumou, e aí o artigo 16 está trazendo aí, é um benefício
caso ele tenha lá uma crise moral, né, e se arrependa do que fez, e aí ele vai ter o benefício de redução de pena de 1 a 2 terços. Então, nós temos esses 3 institutos. Nós vimos primeiro a desistência, vimos o arrependimento eficaz, e agora está na última etapa, que é o arrependimento posterior. Lembrando que ele acontece pós-consumação, nós vamos esmiuçar isso. Então, o que nós temos aqui como conceito? Olha só, né? O que nós temos como conceito? Ele, diferentemente do arrependimento eficaz, a consumação já existe, né? A consumação já existe. Vou colocar na lousa maior aqui para ficar melhor visual para vocês aí, tá? A consumação já existe. Ou seja, há uma crítica na doutrina, doutores, de que o arrependimento posterior ele deveria ser tratado lá na teoria da pena. Quando vocês forem estudar o cálculo da pena, regime, substituição da pena, prescrição, toda a teoria da pena há essa crítica com relação ao artigo 16, porque a doutrina entende que ele está deslocado. Ele deveria estar lá na teoria da pena, não na teoria do crime. Por quê? Porque ele é uma causa, olha aqui, ó, de 1 a 2 terços, ele é uma causa de diminuição de pena, né? Então, por ser uma causa de diminuição de pena, ele deveria ser tratado lá na pena. Então, olha só, o que nós temos aqui, os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparar o dano ou restituir da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, né, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, ok? Então ele é uma causa, olha só, natureza jurídica, é uma causa de redução de pena. E anotem aí, uma vez que preenchidos os requisitos, o juiz deve aplicar essa causa de diminuição de pena. Lembrando, doutores, só vem para mim, vocês ainda não estudaram cálculo de pena, mas eu já dei uma adiantada, que a pena, o cálculo dela é feito em 3 fases. É o que nós chamamos de critério trifásico do cálculo da pena de Nelson Hungria. Então a primeira fase é a pena base, artigo 59, segunda fase agravantes e atenuantes, e na terceira fase no cálculo é que vai incidir aqui a causa de diminuição de pena. Tá? Então é só na terceira fase que nós temos a causa de diminuição de pena. Belezura? Então vamos analisar aqui, seguindo, para a gente tratar aí mais de requisitos e conceitos. Olha só, quais crimes, né? Olha só, onde se aplica o arrependimento posterior? Tá? Então ele pode, obviamente, ser aplicado a quaisquer crimes que sejam compatíveis com arrependimento. Já nós vamos ver algumas situações aqui de compatibilidade ou não. Né? Então, o que se olha, na verdade, é o crime de dano. Precisa acontecer o dano. Eu preciso, de fato, atingir o quê? Atingir o bem jurídico tutelado com a consumação. E aí o indivíduo se arrepende, ele tem uma evolução de consciência e ele resolve reparar aquele dano. Tá? Então, os crimes, o arrependimento posterior, ele é compatível com crimes que ocorra dano, não somente em crimes patrimoniais, tá? Porque a gente tem uma falsa visão que ele só poderia ser compatível com crimes que têm relação patrimonial, furto, roubo, enfim. Mas não, ele é compatível com qualquer tipo de crime em que haja dano. Qualquer tipo de crime em que haja dano. E olha só o exemplo aqui do peculato. Doutores, o artigo 312 do Código Penal, ele fala da conduta do servidor público, se vocês quiserem abrir aí o 312, ele fala da conduta do servidor público, que ele vai se apropriar, subtrair, desviar coisas que ele tem em razão da função, do cargo que ele exerce. Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui um exemplo de peculato, imagine o seguinte, um delegado de polícia civil, um agente da polícia civil, um delegado federal, um agente da polícia federal, em razão de diligências, imagine a Lava Jato. Lembra daquela situação, ele é ministro do governo do Temer, esqueci agora, me fugiu o nome dele,
que ele tinha 52 milhões dentro da casa, lá, mala de dinheiro para tudo quanto é lado. Lembram disso? Pois é. Aquela grana toda foi arrecadada pela Polícia Federal, contada e foi para um cofre. Imagina que aquilo ficou na delegacia de um determinado distrito da Polícia Federal. E aí, ou um delegado ou um agente resolvem pegar parte daquele dinheiro. Por quê? Eles têm a posse daquela grana, daquele dinheiro, daquele numerário, em razão da função deles. E fazer isso não é o furto comum do cidadão comum 55. Essa subtração, esse apoderamento, né, desse dinheiro é o que nós chamamos de peculato. O peculato, ele não é um crime patrimonial. O peculato, ele é um crime contra a administração pública. E ainda assim, cabe o arrependimento posterior no peculato, nós vamos ver mais adiante aí, tá? Então, seguindo, aqui está o alcance do arrependimento posterior. Lembrem-se sempre que, havendo possibilidade de dano, cabe arrependimento, tá? Então, olha só. Quais são os fundamentos da doutrina para o arrependimento posterior? Primeiro, em primeiro plano, a proteção da vítima, porque ocorrendo a possibilidade de reparação do dano, a vítima vai ser beneficiada. Ora, ela sofreu toda a angústia, né, o desespero de ser vítima de um crime, vai o agente que praticou, num ato ali de arrependimento, e ele reembolsa, ele repara aquele dano que ele praticou. Então a vítima é o primeiro fundamento. E o segundo fundamento é justamente a chamada política criminal, a ponte de ouro, né? É fazer com que os indivíduos se arrependam, né? É o desestímulo à prática de crimes. Então, é uma possibilidade de que o indivíduo ele possa ter uma evolução moral, né, em razão do crime que ele praticou. Não, peraí, pelo amor de Deus, o que eu fiz, né? Eu reconheço, eu me arrependo. E olha, doutor, só volta para mim aqui. Eu vou dizer para vocês, eu não sei quem já está fazendo estágio, etc., tem acompanhado a audiência, se bem que com a pandemia isso está prejudicado, né? Embora o pessoal deva estar fazendo estágio aí remoto, mas é muito comum o indivíduo se arrepender durante ali a audiência. Só que nós vamos ver, não adianta se arrepender até a audiência. Não adianta se arrepender na audiência. Existe um momento certo para o arrependimento, para que incida a causa de diminuição de pena. Tá? Então aqui os fundamentos, primeiro a vítima, segundo é o fomento ao arrependimento, é o desestímulo aí à prática de crimes, é a possibilidade do indivíduo retroceder na sua conduta criminosa e reparar o dano que a vítima sofreu. Legal? Só tomar uma água aqui. Magabilha, vamos seguir então, olha só. Requisitos. E aqui é muito interessante. Olha só. Nós temos aqui, então, 3 requisitos, né? Que são obrigatórios. E cumulativos. Anotem, esses requisitos são obrigatórios e cumulativos. O primeiro deles é que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Doutores, sempre que vocês ouvirem e pensarem em violência no Código Penal, sempre que vocês ouvirem e pensarem em violência nos termos da lei penal, é desforço físico, é embate físico, tá? Então é pegar a vítima pelo braço, apertar, dar uma coronhada, enfim, qualquer tipo de embate físico entre o agente e a vítima, nós chamamos de violência do ponto de vista da lei penal. E a grave ameaça, doutores, é a violência moral, é a coerção, é você subjugar a vítima em razão de um temor que você vai impor a ela por conta da promessa de um mal injusto e grave futuro. E quando eu digo mal injusto, grave futuro, que é a ameaça, não é um futuro, olha, se você não é daqui um ano eu volto. Não, é obviamente que é numa solução de continuidade, é muito próximo ali, né? Então, perdeu, me passa a carteira, senão eu vou te dar um tiro. É ali. É um mal futuro, mas é um futuro muito próximo ao que está acontecendo naquele momento, né? As circunstâncias do fato. Então, vou voltar para a lousa grande aqui. Olha só, violência e grave ameaça, né? Então, guardem isso.
violência é desforço físico e grave ameaça é a violência moral. Olha só, se a violência for praticada contra a coisa, né, contra o bem, o objeto material, não contra o bem jurídico tutelado, mas contra o objeto material do crime, a violência contra o objeto material do crime não impede o benefício, né? Então, por exemplo, o indivíduo arrombou a porta de um carro, quebrou o vidro do carro, arrombou uma porta para ingressar numa casa e de lá subtrair coisas. Veja, houve violência contra a coisa, houve violência contra o próprio carro. Mas ele pode se arrepender e reparar o dano que ele vai ter direito aí ao benefício, tá? Beleza? Então, olha só. A doutrina limita esse requisito a crimes dolosos, pois os culposos, ainda que violentos, não admite benefício. Ainda que o crime culposo traga aí o desforço, né? Bom, se trouxer desforço físico, não cabe, né? Mas a doutrina aí afasta em geral os crimes dolosos quando praticados com violência ou grave ameaça. Então vamos ver aqui, ó. Temos uma questão. É cabível arrependimento posterior no crime de roubo impróprio, né? No crime de roubo impróprio. E aí eu vou precisar aqui falar um pouco para vocês sobre isso. Olha só, o roubo, o artigo 157, ele tem três espécies. Tá? Ele tem o roubo simples, o roubo impróprio, e dentro do roubo próprio nós temos uma forma que é quando a vítima tem a sua possibilidade de se defender reduzida, né? Dentro do roubo tem a possibilidade de se defender reduzida, ou que normalmente você dopa a vítima, né? O Boa Noite Cinderela, por exemplo, né? Quem já assistiu lá o Se Beber Não Case, o Rufilin, é uma situação dessa. Então aqui, quando a gente fala dessa modalidade de roubo, é uma modalidade de roubo que não tem violência ou grave ameaça, tá? Olha só, essa modalidade não tem violência ou grave ameaça. Então, por não ter violência ou grave ameaça, ainda que seja roubo, é cabível o arrependimento posterior. Então, doutores, olha lá, é cabível na prática, no roubo, né? É cabível quando tem essa modalidade que não implica em violência ou grave ameaça, né? Depois de haver, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Volta para mim, tomem cuidado, a OAB, acho que em 2018, ela fez uma questão muito ligada a isso aqui, ela não usou a questão do indivíduo ser dopado, o Rufilin, mas olha o que ela fez. O camarada foi para uma festa, lá ele conheceu duas meninas, eu até já falei dessa questão para vocês. Lá ele conheceu duas meninas, tal, papo vai, papo vem, convidou elas para casa e achando que tivesse dado bem, né? Nossa, hoje à noite, tal, duas meninas, enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo. Ele, bonitão, foi lá para casa, tal, só que as espertas, o que elas fizeram? Isso não é questão, né? Elas, enquanto ele entrou no banheiro, enfim, ele foi lá fazer o seu pipi, elas pegaram uma cadeira, travaram a fechadura e ele não conseguia sair de lá de dentro. Essa é uma situação, e aí limparam a casa, né? Essa é uma situação de roubo, só que não tem violência ou grave ameaça. Então, a pegadinha de uma questão dessa, qual é? Cabe arrependimento posterior nesse tipo de roubo? Cabe, porque não tem violência ou grave ameaça. Então, por quê? Logo que quando a gente pensa em roubo, a primeira coisa que vem à cabeça é violência ou grave ameaça. Lá no quarto ano vocês vão estudar isso. Vocês vão chegar nos crimes em espécie e aí vocês vão estudar o roubo e vão entender que ele é sempre praticado, sempre não. A grande maioria das vezes é praticado com violência ou grave ameaça, salvo por essa exceção que ela é rara na vida prática, mas nas questões de prova ela pode ser cobrada, tá? Então, primeiro requisito é que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça, tá? Maravilha. Segundo requisito, que haja reparação ou restituição integral do dano ou da coisa. Então, o segundo requisito é que para a aplicação da causa de redução da pena chamada arrependimento posterior, o agente, o autor do crime,
ele tenha aí reparado o dano, né? De forma voluntária, né? Lembrando, voluntariedade é diferente de espontaneidade, né? Olha só, basta ser voluntário, não precisa necessariamente ser espontâneo. Legal? O voluntário é aquela situação que o indivíduo ou ele se arrepende de fato e resolve devolver, ou alguém acaba sugerindo isso, ele acolhe, vai lá e repara o dano. Então o ato é voluntário, pode ser por orientação de um familiar, de um advogado, de um amigo, enfim. Pouco importa. Olha só, essa reparação deve ser pessoal, feita, praticada pelo próprio agente, tá? Reparação pessoal, feita, praticada pelo próprio agente. Porém, existe exceção em razão da impossibilidade. De repente o cara está hospitalizado. Em razão do próprio crime, ele acabou se machucando, etc. Eu vi uma vez o camarada foi lá furtar um estabelecimento comercial e ele entrou pelo telhado. Quando ele está saindo pelo telhado, o telhado cedeu, caiu tudo em cima dele, ele foi hospitalizado, acabou sobrevivendo e tal, mas é uma situação que o indivíduo ficou sem poder aí, pessoalmente reparar o dano, né? Mas a regra é que seja pessoal com alguma exceção, tá? Então, agora vem para mim aqui. Eu vejo muitas situações de processo, né, em pedidos quando eu estou analisando, o policial surpreende o indivíduo com as coisas que ele acabou de furtar, dá a cana dele ali, aí quando chega lá, não, eu estou arrependido, eu quero o benefício. Não, aí não pode, né? Ou seja, se ele chegou a ser preso, né, e a recuperação da coisa foi por causa da atuação da polícia, né, aí não há o que se falar em benefício de arrependimento, tá? Não há o que se falar em benefício de arrependimento. Beleza? Então, seguindo aí. E a reparação deve ser integral do dano ou a restituição, né? A reparação e a restituição, havendo exceção, a jurisprudência aceita sim a reparação parcial, né? Desde que a vítima entenda-se satisfeita, tá? Já analisei processo que o camarada reparou 70% do valor, né, do dano sofrido pela vítima. Ela falou, beleza, ok, eu aceito, tudo bem, tá reparado o dano, aí tá tudo certo, tá? Então aí não tem o que se falar. Só que o que acontece? A gente não fala na redução de pena de 1/3 a 2/3. Olha aqui, ó, a redução de 1/3 a 2/3. Obviamente que na hora de aplicar a redução, o juiz também, embora a regra seja a reparação integral, se a reparação for parcial por aceitação da vítima, o juiz também vai levar isso em conta para aplicar maior ou menor fração de redução. Lembrando que quanto maior a fração de redução, menor será a pena. Quanto menor a fração de redução, maior será a pena resultante. Tá? Então, ato voluntário, ato pessoal, reparação na integralidade, havendo aí as exceções que nós conversamos. Legal? Reparação ou restituição até o recebimento da inicial. Volta para cá, olha só. Doutores, quando a gente fala em recebimento inicial, isso aqui é um termo técnico do processo penal, né? A peça inicial a denúncia, na verdade é a petição inicial da ação penal. A petição inicial da ação penal é chamada de denúncia ou queixa. Denúncia quando a ação for pública, né? A denúncia, a ação é pública, movida pelo promotor de justiça. Então, aqueles que pretenderem ser promotor de justiça, vocês sempre irão denunciar um acusado. Tá? A queixa é por ação penal privada. A ação penal privada ela é movida por advogados. Então, poucos são os crimes que aceitam ação penal privada. A esmagadora maioria no Código Penal e a legislação penal especial é de ação penal pública, ou seja, movida, manejada pelo promotor. Então, o recebimento da inicial é um ato do magistrado, é um ato do juiz. O juiz vai receber. Como é que funciona, doutores?
tem um inquérito policial, o delegado investiga, tal, não sei o quê, faz o relatório dele, conclui o inquérito, manda para o promotor analisa, entende que tem duas coisas, que é a chamada justa causa, materialidade e indícios de autoria. Materialidade e indícios de autoria. Materialidade, por exemplo, no homicídio é o corpo, né? Materialidade nos crimes patrimoniais é a redução do patrimônio. Então, tendo materialidade e indícios de autoria, o promotor vai denunciar. E aí o juiz, quando recebe a denúncia, ele vai fazer um juízo de admissibilidade. Eu falo, peraí, deixa eu ver se tem cabimento isso aqui que o promotor está falando. Tem materialidade, tem indícios de autoria, recebo a denúncia e mando citar o acusado. Este ato de recebimento da denúncia é o limite, né? É o limite para que o indivíduo se arrependa. Né? Se houver o recebimento da denúncia, ele não pode mais se arrepender. Quer dizer, ele pode até se arrepender na audiência e tal. Mas aí o juiz não vai aplicar o arrependimento. O juiz pode aplicar, enfim, um atenuante, reduzir pena, mas por outro motivo. Não pelo arrependimento posterior. Então, vamos lá, seguindo aqui. Olha só. Se a reparação do dano ocorre após o recebimento inicial, olha só, existe aí uma previsão, após o recebimento inicial, é uma atenuante de pena. Então, doutores, guardem, para que haja incidência do arrependimento posterior. O arrependimento ele deve ocorrer até o ato do juiz de receber a denúncia. Se o arrependimento acontecer depois, como eu expliquei para vocês, há a possibilidade de redução de pena por atenuante. É claro que aqui a fração é muito menor. Para vocês terem uma ideia, o arrependimento posterior permite uma redução de 1/3 até 2/3, tá? Já uma atenuante é 1/6 de pena só. Quando eu tenho uma atenuante, 1/6 de pena só, tá? Beleza? E só lembrando que a partir de 2008, como isso aqui foi uma reforma processual que aconteceu, ela já tem 12 anos, né? Não é uma coisa nova, mas só vai ter processo com a citação válida, tá? Então, beleza, aqui nós temos os 3 requisitos: crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, restituição ou reparação integral do dano da coisa, com as exceções, e que a reparação aconteça até um momento temporal chamado recebimento da denúncia. Olha só, eu já tinha dito isso no começo. Presentes os 3 requisitos, né? É direito subjetivo do réu, não é uma faculdade do juiz. Não é, doutores, não é assim o juiz fala, eu aplico se eu quiser o arrependimento posterior. Não, não é assim. Presentes aí os 3 requisitos, presentes os 3 requisitos apontados, é direito subjetivo do réu. Vocês, como advogados, têm que brigar pela aplicação do arrependimento posterior. Preenchidos os requisitos, se o juiz não aplicar, vai ter recurso. No recurso, vão questionar a aplicação do arrependimento posterior. Beleza? Seguindo então. Oi, pode interromper, pois não? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu estava encarregado de um inquérito policial militar agora, que é em relação ao recebimento do auxílio emergencial por alguns militares. Certo. Então, só que o que acontece? O procedimento vai ser aqueles em que há indícios de fraude, né, na confecção do cadastro, encaminhar para o Ministério Público Federal. Sendo que, ao final, antes do final do inquérito policial militar, todos eles restituíram. É o arrependimento posterior? Se enquadra como arrependimento posterior? Tá, eu desliguei o microfone porque vocês estavam me avisando aqui com retorno. Todos ouviram a pergunta? Eu vou reproduzir. O Luiz Carlos está me dizendo o seguinte, ele tá com inquéritos... Eu vou repetir. A pergunta do Luiz Carlos foi a seguinte, porque quando ele abre o microfone tem que fechar o meu, desculpa. O Luiz Carlos diz o seguinte, ele está com inquéritos policiais daquela situação de militares que pediram auxílio emergencial aí do governo federal, obviamente sem precisar, porque eles têm aí o cargo de salário, enfim, né? Eles estão recebendo o salário. Bom, o que acontece? Aqui nós temos a seguinte situação. O Código Penal Militar para militares, né, nós temos que olhar o seguinte.
Se for um crime militar, se for um crime previsto no Código Militar, o que prevalece é aquilo que está escrito no Código Penal Militar. Tá? Então, havendo correspondente, né, não sei por quais crimes eles foram acusados aí, né, no que diz respeito ao Código Penal Militar, mas havendo previsão de crime como crime militar, o arrependimento posterior tem que constar lá no Código Penal, tá? No Código Penal Militar. Então vai incidir a regra do Código Penal Militar. Agora, por quê, pessoal? Por causa do princípio da especialidade. Lembram disso? Que nós estudamos no primeiro semestre, o princípio da especialidade? Subsidiariedade, especialidade e consunção. Lembram disso? Então, pela especialidade, o Código Penal Militar ele é especial em relação ao Código Penal. Então, ele prevalece, tá? Ele prevalece. Agora, existem entendimentos jurisprudenciais que na ausência, no silêncio do Código Penal Militar, é possível se aplicar subsidiariamente, né, como uma medida de justiça, o arrependimento posterior do Código Penal. Porque seria injusto, né? Eu teria tratamento desigual aí. Só porque o indivíduo é militar e não há previsão no Código Penal Militar, ele não vai ter o benefício, acaso ele se arrependa, né? Acaso ele tenha uma, vamos dizer assim, uma evolução, né, do seu caráter, né? Porque esse é o objetivo do arrependimento posterior. Então, Luiz Carlos, o que você tem que analisar abra o código de vocês lá, pelo visto você é militar, né? Não sei se policial ou se for inquérito policial militar, né? Então, abra o código militar, né? A normatização de vocês, havendo lá a figura do arrependimento posterior, você tem que ver quais são os requisitos dentro do Código Penal Militar. Se eles forem semelhantes ao do Código Penal, os marcos também têm que ser os mesmos. Bom, é até o momento que o magistrado militar, né, vocês têm juízes, promotores militares lá, ele recebe ali a acusação do policial, né, contra o policial. Tá? Agora, no silêncio do Código Penal Militar, existem decisões no sentido de que aplica-se por analogia in bonum partem, né? Você vai aplicar uma analogia benéfica ao acusado por ele ter se arrependido dentro dos critérios do Código Penal. Entendeu, Luiz? Não sei se ficou claro aí para você. Dá um joinha ou fala. Eu entendi, professor. A questão também que me causou espécie foi de nós encaminharmos os autos, né? O IPM já terminou, né? Para o Ministério Público Federal e não para o Ministério Público Militar. Tá. Isso aí eu vou te explicar, Luiz. É uma questão de competência processual penal. Anota aí, dá uma olhada lá. A Constituição, eu estou de cabeça, hein? A Constituição Federal, no artigo 109, se não me engano, o inciso 4º da Constituição Federal, ela diz mais ou menos o seguinte, que a competência da Justiça Federal, todos os crimes que atingem bens, interesses e serviços da União. Como esse benefício, como esse dinheiro é recurso da União e não é recurso do Estado de São Paulo, porque no caso, provavelmente você é o policial militar, né? Tá ligado aqui ao governo do Estado de São Paulo. Então, mas esse recurso... A Marinha. Então, perfeito. Melhor ainda. Como esse recurso é federal, então, quem vai processar e julgar esses crimes é a União. Ou seja, no caso de vocês, a Justiça Penal Militar aí, né? A Procuradoria... penal militar, tá? Mas é porque o dinheiro é um recurso da União. Então vamos imaginar que vocês fossem policiais militares estaduais. Ainda assim, seria pela Justiça Federal, porque o recurso, a competência é atraída para a Justiça Federal. Como é a Marinha, ainda mais, né? Porque a Marinha está dentro da estrutura da União, Luiz Carlos, né? Você é servidor público, pelo jeito você é um militar da Marinha, então você é um servidor público federal, né? É o Caixa da União. Como vocês são militares da União, então aí sim a competência é lá. Tá? Mas muito mais pelo recurso. Bens, anota aí, ó, artigo 109, eu acho que é o inciso 4º, eu estou falando de cabeça aqui, por favor, confere. Bens, serviços e interesses da União. Legal? Compreendeu, Luiz? Posso seguir? Sim, senhor. Perfeito, professor. Obrigado. Maravilha, um abraço. Vamos seguir, então. Deixa eu ver se acho que eu desliguei o microfone. Peraí. Ah, não. Tá aberto. Tá aberto. Belezura. Vamos seguir, então, aqui. Deixa eu fazer a transição aqui para vocês. Seguindo. Jóia. Seguindo, então. Comunicabilidade, né? Comunicabilidade.
olha só, será que a questão do arrependimento posterior, ele se comunica aos demais? Vamos imaginar que o crime seja praticado por 2, 3, 4, 5 agentes e um deles se arrepende, né? Um deles se arrepende. Olha só, nós temos duas correntes jurisprudenciais, né? Como ele exige a voluntariedade, o arrependimento seria personalíssimo, né? Então só seria poderia o benefício ser aplicado para aquele agente que se arrependeu. Então, se o crime for praticado por 4, 5, só aquele que se arrependeu vai receber o benefício. Já uma segunda corrente, que é uma corrente mais garantista, né? O Luiz Flávio Gomes, né? Ele já inclusive faleceu. Ele entendia que o arrependimento era uma condição objetiva e deveria se comunicar aos demais agentes. Doutores, eu iluminei aqui em azul como se ela fosse uma corrente preponderante, mas o que acontece é que ela é mais garantista, tá? Não quer dizer que ela prepondere. Então, por exemplo, se vocês forem fazer, volta aqui para mim. Se vocês forem fazer uma prova, por exemplo, para Ministério Público, vai na primeira corrente. Ainda que como estagiário, né? Chegar lá numa entrevista com o promotor ou na prova, ele pergunta, no caso de ter sido crime praticado por vários agentes, né? O furto, por exemplo, três agentes furtaram. A, B ou C praticaram furto juntos. Um deles se arrepende. Pode aplicar o arrependimento para os demais? Se você estiver falando para Ministério Público, vai na primeira. Se você estiver falando para a Defensoria Pública, o teu estágio, o concurso, OAB, vai na segunda. Mas não é pacífico a aplicação da segunda corrente. Ela é mais garantista, né? Ela está mais alinhada com o sistema constitucional. Mas não, eu não arriscaria dizer que ela prepondera, não, tá? Só para deixar claro aí para vocês. Belezura? Seguindo aqui. Olha só. Critério para a redução. Lembra que nós temos de 1/3 a 2/3 a pena? Então, quanto mais rápido, com mais presteza, né, o agente se arrepender, ou até mesmo se a reparação for parcial, quanto maior for a reparação, maior será a redução de pena, né? Vai incidir mais próximo dos 2/3. Quanto mais distante, mais ele demorar para arrepender, ele estiver ali próximo de recebendo a denúncia, ele fala, ferrou, eu vou ser denunciado mesmo, então vou me arrepender, aí a redução é menor. É uma redução só de 1/3, tá? Beleza? Então aqui, critério para redução, mais próximo, mais distante, mais rápido, mais lento, aí o arrependimento nós vamos utilizar aí como critério, tá? Então, disposições especiais, arrependimento no caso do estelionato, né? Vocês obviamente não estudaram o estelionato ainda, é o famoso 171, né? O artigo 171 é o estelionato, né? É quando a pessoa obtém vantagem econômica utilizando de fraude, né? Ela não usa violência, ela não usa grave ameaça, ela não é furto, ela simplesmente engana a vítima para a obtenção da vantagem. O nome disso é estelionato. Existe uma súmula específica no caso do estelionato, anotem aí, súmula 554, que ela diz o seguinte, aplica esta súmula por quê? Porque ela é mais benéfica. Ela é mais benéfica ao acusado de estelionato do que até mesmo o arrependimento posterior. Ela diz o seguinte, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal, né? Na verdade, a gente tem que fazer a leitura invertida dessa súmula. Olha só, isso significa o quê? Se o pagamento ocorrer até o recebimento da denúncia, impede o prosseguimento da ação penal. Olha só, pessoal, vem aqui, vem para mim aqui. Olha só, esta súmula ela é mais benéfica no caso do estelionato com modalidade de cheque sem fundo. Por quê? Porque não é que vai ter redução de pena, ela impede que ocorra a ação penal. Então, súmula 554, anotem, ela é mais benéfica aí ao réu, até mesmo do que o arrependimento posterior, só que no caso de estelionato praticado com cheque sem fundo. É uma modalidade específica de estelionato
artigo 171, acho que é parágrafo 3º, 4º, não lembro agora de cabeça, tá? Deem uma olhada aí, anotem, artigo 171, estelionato na modalidade de cheque sem fundo, a súmula 155, ela é mais benéfica, doutores, ela é mais benéfica, tá? Uma outra questão especial aí do arrependimento é no caso de peculato culposo, artigo 312, parágrafo 3º. Olha só, no caso do parágrafo anterior, né? No caso do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, peculato praticado por culpa, deem uma olhada lá no artigo 312, é quando por negligência, imprudência e imperícia o servidor público permite que aconteça aí a subtração da coisa, a apropriação da coisa, né? Então aqui está dizendo, ó, no caso do parágrafo anterior, né, a reparação do dano, se precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se for posterior à sentença, reduz a pena à metade, né, a pena que for imposta pela metade. Olha só, nós temos aqui um caso bem mais benéfico, né? Também, no caso do peculato culposo. Olha só, a reparação do dano, se for antes da sentença, vejam, depois da denúncia e antes da sentença, extingue a punibilidade. E se for posterior à sentença, reduz pela metade. Doutores, o que é extinguir a punibilidade? É extinguir a punição. Artigo 107 do Código Penal. Vocês vão estar no 3º ano. Extinguir a punibilidade significa não mais punir. O camarada ele pode ser condenado, tal, extinguir a punibilidade. Tá? Então, no caso aqui, se a reparação do dano acontecer até antes da sentença, depois da denúncia e antes da sentença, o que nós temos? Nós temos a extinção da punibilidade. E se ela for posterior, olha só, o camarada no peculato culposo ele pode se arrepender depois da sentença. Então isso aqui só serve para servidores públicos, tá? Só serve para servidor público. Se ele se arrepender depois da sentença, ele ainda pode ter a redução da metade aí da pena, tá? Redução da metade da pena. Legal? Olha só. Então, no caso do peculato, se for culposo, antes da sentença, extinção da punibilidade. Culposo, depois da sentença, causa de diminuição de pena vai reduzir pela metade. No caso do peculato doloso, recebimento antes da denúncia. Olha aqui a tabelinha, então. Se for antes da denúncia, no caso do peculato doloso, aplica-se o arrependimento posterior. Se for antes da denúncia, se for depois da denúncia, perdão, aí aplica a atenuante. Ou seja, no caso de peculato doloso, aplica a regra do arrependimento para todos os crimes, tá? Estamos aqui, a regra do arrependimento para todos os crimes. E no caso do peculato culposo, aí nós temos um tratamento bem diferente. Se for antes da sentença, extingue a punibilidade. Se for depois da sentença, causa de diminuição com redução de metade. Legal? Estamos bem, doutores? Tranquilo até aqui? Seguindo então, bora lá. Vamos fechar para a gente poder visualizar. E o último tratamento especial é nos crimes contra a ordem tributária, tá? É crime contra a ordem tributária. Não vai aplicar o arrependimento posterior, porque lá na lei de crimes tributários, Lei 9.137, acho que é de 90, Lei de Crimes Tributários, vocês vão encontrar lá uma prisão mais benéfica do que o arrependimento posterior, tá? Então, vimos aí as disposições especiais, eu só vou dar uma molhadinha de bico para a gente poder falar do crime impossível. Seguindo então, doutores, crime impossível está previsto lá no artigo 17 do Código Penal. Vimos o arrependimento posterior no 17. Só para lembrar, vimos a desistência e o arrependimento eficaz, artigo 15. Só para lembrar ainda mais, a tentativa, artigo 14, arrependimento, desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15, arrependimento posterior, artigo 16. E agora nós vamos para o artigo 17, que é o crime impossível. Olha o que ele diz. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Olha só, olha o que ele diz, doutores.
Não se pune a tentativa. Então, o crime impossível está dentro da ideia de tentativa, ele está dentro da teoria da tentativa. Desde que nós começamos o bimestre, nós falamos até agora de tentativa, né? Então, vimos o intercrimes e tal, então falando de tentativa. Então, aqui não se pune a tentativa, não se pune como tentativa, né? Se o crime for praticado em que circunstâncias? Por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Por exemplo, tentar matar alguém com uma arma de festim. É absoluta ineficácia do meio. Munição de festim não mata ninguém, né? Nós temos aparentemente agora um militar no nosso grupo aí, né? E eu também, como ex-integrante da PF, eu posso dizer que munição de festim não vai matar ninguém. E absoluta impropriedade do objeto é, por exemplo, quando eu quero envenenar alguém ou eu quero matar alguém disparando arma de fogo, chego lá, atiro no indivíduo, está deitado, depois a perícia comprova que ele havia morrido por veneno, por envenenamento. Então, absoluta impropriedade do objeto. Vamos dar uma olhada aqui, então, no conceito. Olha só. Disse impossível quando o comportamento do agente é inapto. O comportamento do agente é inapto à consumação da infração, quer em razão dos meios empregados, quer por falta do objeto material. Pessoal, então olha só, ou o meio utilizado ele não é apto, ele não tem eficácia para levar à consumação, ou o objeto é impróprio. Como eu dei o exemplo, eu não tenho como matar um cadáver. Eu não tenho como matar um cadáver. Então, isso é crime impossível, tá? Cuidado com os sinônimos, doutores. Tentativa inidônea, tentativa inadequada, crime oco. Vem pra mim, volta aqui, pelo amor de Deus. Uma vez, um ex-aluno meu, um cara muito bom, né? Eu quero encontrar com vocês mais à frente, trincando nos estudos também, estudando para OAB, para concurso. Ele foi fazer o concurso da Polícia Federal. E ele sabia da minha história, né? Saí, pô, isso aqui é tal. Ele veio me contar. Ele abre a redação da Polícia Federal, adivinha o que estava escrito lá. Disserte sobre crime oco. Adivinha o que aconteceu, pessoal? Ele não lembrava o sinônimo, tá? E aí ele perdeu a prova da Polícia Federal por causa da droga do crime oco, tá? Ele é oco porque ele é incompleto, ele não consegue, ele não tem como chegar ao resultado. Por isso é crime impossível, tá? Crime oco, crime oco. Voltando então, natureza jurídica aí do crime impossível. Vamos ver o que nós temos aí, ó. Ele é assemelhado à tentativa, tanto é que a lei fala, não se pune a tentativa, né? Não se pune a tentativa. Mas, o que acontece? Seja pelo meio ineficaz, seja pelo objeto inidôneo, o que prevalece na doutrina é que nós estamos diante de uma causa de exclusão da tipicidade. Nós estamos diante da causa de exclusão de tipicidade. Essa é a natureza jurídica dele. Então vejam só, aquela dissertação sobre crime oco, né, vocês poderiam, por exemplo, colocar a natureza jurídica e explicar o seguinte: crime é fato típico, ilícito e culpável. Tá? Se eu não tenho meio eficaz e não tenho objeto idôneo, né, ou seja, meio idôneo e objeto eficaz, ou vice-versa, meio eficaz e objeto idôneo, se eu não tenho esses elementos presentes, eu não tenho como consumar o crime porque ele é impossível. Se ele é impossível, eu não tenho o que? Fato típico. Se eu não tenho fato típico, doutores, eu não tenho crime, tá? Então, é o que? Causa de exclusão da tipicidade como natureza jurídica. E aí, como a nossa vida não é fácil, nós temos algumas teorias, né, relacionadas ao crime impossível. Olha só, a teoria sintomática, ela vai se preocupar com a periculosidade do agente, né? Então, ela diria o seguinte: não, nós só não vamos
punir o crime possível quando o autor não demonstrar periculosidade, né? Quando o autor não se mostrar, pune-se o crime impossível, pois o agente com a sua conduta mostrou-se perigoso. Então, só não haveria punição se ficasse constatada a não periculosidade do agente. Essa teoria sintomática, ela não é adotada no Brasil, porque ela tem um viés, ela está muito ligada ao direito penal do autor. Nós já estudamos isso no semestre passado. O Brasil não adota o direito penal do autor, direito penal do inimigo. Aqui no Brasil, nós punimos pelo que o agente fez e não pelo que o agente é. Não se pune a condição do indivíduo, e sim o fato que ele praticou, tá? Teoria subjetiva, ela vai levar em conta para punir ou não o crime impossível somente a vontade do agente, ou seja, ela vai olhar a parte subjetiva, vai ter que entrar dentro da cabeça do indivíduo para dizer se ele vai ser punido ou não pelo crime impossível. Ele teve a intenção de X, então eu posso punir. Não, essa teoria subjetiva, ela não é aceita no Brasil, porque também a doutrina brasileira entende que ela traz aí componentes do direito penal do autor, né, e o Brasil pune fatos. E por fim, a teoria objetiva, né? Ou seja, aí ela vai analisar objetivamente os critérios objetivos da absoluta ineficácia do meio e da impropriedade do objeto, e obviamente ela vai aferir aí, né? Vai observar, obviamente, o dolo e culpa, mas o que vai definir para a aplicação do crime impossível ou não é o quê? A eficácia do meio ou a idoneidade do objeto. Olha só, a idoneidade do objeto pode ser absoluta ou relativa. Absoluta é aquela que jamais vai permitir a consumação, que é o caso do crime impossível. É por isso que o crime impossível é considerado não crime. É por isso que afasta a tipicidade. Porque se a idoneidade é absoluta, jamais vai alcançar a consumação. Agora, quando a idoneidade é relativa, né? A idoneidade é relativa, aí nós vamos falar em tentativa, né? É aquela que poderia levar à consumação. Tá? Então, quando a idoneidade é relativa, ela poderia levar à consumação. E se há um mínimo de possibilidade de levar à consumação, aí nós aplicamos a tentativa e não o crime impossível. Tá? Então, nós temos que observar sempre, é a absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto, não relativa. Se for relativa, leva à tentativa. Tá? A teoria objetiva, então, ela é dividida em objetiva pura e objetiva temperada, né? Olha aqui, objetiva pura, para essa teoria, somente pode punir condutas lesivas a bens jurídicos, né? Só quando for lesiva a bem jurídico. Já a temperada, ela vai olhar o quê? Para a ineficácia, né, do meio e a impropriedade do objeto, desde que ela seja absoluta, tá? Absoluta. Então, para a teoria objetiva pura, nós temos que observar o quê? A ineficácia de lesá-lo, né? Seja por idoneidade absoluta ou relativa. Essa teoria, por ela acolher a idoneidade relativa, ela não é adotada no Brasil. Aquela que é adotada no Brasil é a temperada, porque ela exige a idoneidade aqui tem que ser absoluta, ou ineficácia do meio, ou impropriedade absoluta do objeto. Absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto. Tá? Bom, elementos aí do crime impossível, né? Quais são os requisitos aí que a gente tem que ver? Tem que ter iniciado ao menos a execução, né? Não vai se consumar por circunstância alheia à vontade, né? Qual é a circunstância alheia à vontade? A absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto. Olha só. Então, eu tenho que ter ausência de execução, né?
essas circunstâncias aqui, ó, de absoluta impropriedade do objeto, absoluta ineficácia do meio, estão fora da vontade do agente, né? Ele acredita que está com uma arma verdadeira, mas a arma é de festim. Ele acredita que a pessoa está viva, mas ela está morta, tá? Então, esses são os 3 requisitos aqui, ó. Início da execução, circunstâncias alheias à vontade do agente e a absoluta impropriedade do objeto, né? Olha lá. E a absoluta ineficácia do meio. A pessoa ou coisa que representa o ponto de incidência da ação, ou seja, o objeto material do crime, não serve para a consumação. Mulher que se imagina grávida realiza manobras abortivas. Atirar num cadáver. Tá? Então ficou claro aí que nós não podemos ter o objeto absolutamente impróprio, porque aí o crime será impossível. E de outro lado, o meio não pode ser absolutamente ineficaz. Se faltar potencialidade causal, pois os instrumentos postos a serviço da conduta são eficazes em hipótese alguma, não são eficazes em hipótese alguma para a produção do resultado. Tá? Interromper gravidez com reza, pessoal. Né? Dá para interromper gravidez tomando Apracur? Não vai rolar, né? A não ser que você se intoxique de Apracur, né? Ó, quer matar alguém mediante acionamento de arma de brinquedo, essas arminhas aí de videogame, né? E essa impropriedade do objeto, ela tem que ser analisada caso a caso, porque açúcar para diabético pode ser veneno, né? Não é para um, mas é para outro. Eu quero dizer o seguinte, não dá para dizer que açúcar nunca é um meio eficaz, porque ele pode ser eficaz para um caso e não pode ser para o outro, né? Legal? Agora, se a ineficácia for relativa, aí eu vou ter tentativa, né? Então, por exemplo, alguém atirando em A, atira em B, e o B está usando aí o colete balístico, né? O colete balístico. Essa é uma forma de levar a tentativa, né? Não é um meio absolutamente ineficaz, é um meio relativo, né? A arma poderia matar o indivíduo, mas o colete ali deu-lhe segurança, tá? Beleza? Vamos caminhando aqui. Momento para aferição da idoneidade, né? Ela deve ser aferida depois da conduta. Por que a idoneidade é aferida depois da conduta, né? A idoneidade aqui, ó, é aferida depois da conduta. Porque, por exemplo, eu não posso dizer que açúcar é sempre um meio ineficaz. Porque dependendo contra quem eu vou aplicar o açúcar, pode ser que no máximo dê uma dor de barriga ou pode ser que mate o indivíduo. Tá? Então, essa avaliação é sempre posterior. Essa avaliação é sempre posterior. Tá? E aqui, crime putativo e crime impossível. Crime putativo é o crime imaginário, né, pessoal? Ó, crime putativo é o crime imaginário, aquele que só está na cabeça da pessoa, né? A pessoa imagina que, por exemplo, está traficando drogas, quando na verdade ela está vendendo cappuccino, né? Então é o crime putativo. Olha só, nós temos o crime putativo por erro de tipo, né? Olha só, por erro de tipo, a pessoa imagina que está praticando tráfico, né, vendendo um pó branco, quando na verdade o que ela está vendendo é talco. É um delito putativo. Tá? Então, por erro de tipo, delito putativo por erro de tipo, nós até analisamos essa situação no semestre passado. Então, ele está equivocado quanto à natureza do objeto que ele está vendendo. Isso é delito putativo. Crime putativo por erro de proibição. Olha só, a gente acredita que está violando uma norma, né? Ele acredita que está violando uma norma, quando na verdade aquela norma não alcançaria, né? Por exemplo, aqui o exemplo que eu coloquei para vocês, ele colide contra o veículo estacionado, foge, acreditando que seria acusado de dano culposo, mas não existe dano culposo no sistema, só existe dano doloso. Então seria delito putativo por erro de proibição e crime putativo pelo agente provocador. Isso aqui é importante, olha só, é chamado crime de ensaio, crime de experiência ou flagrante provocado, né? É quando, por exemplo,
um policial vai lá e instiga alguém a vender droga, né? Então é crime de ensaio, crime de experiência ou é o flagrante provocado. Nós temos a figura do agente provocador. Então o policial vai lá, e aí, mano, tem droga, tal, não sei o quê, aquele linguajar, né, pra conversar lá com o traficante e tal. Aí ele, não, tem, e aí ele começa a induzir a negociação, né? Então isso é considerado agente provocador. Ou a patroa, por exemplo, né, que desconfiada da sua colaboradora, da empregada doméstica, ela monta toda uma situação induzindo ali a pessoa a praticar o crime. Tá? Então isso é chamado de crime impossível. Olha só, súmula 145, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Só lembrando, doutores, que é diferente flagrante preparado de flagrante esperado. O flagrante preparado é esse aqui do agente provocador. Ele vai induzir a pessoa a praticar o crime. O flagrante esperado é diferente. É quando o agente policial ele se posta ali, ele aguarda o melhor momento para praticar a prisão. Então, por exemplo, a Polícia Civil e Federal, elas usam muito desse artifício que é chamada campana, né? A vigilância. Os policiais ficam ali observando a movimentação de tráfico, aguardando o melhor momento, né, para dar o flagrante esperado. E quando o traficante, né, ele se comunica com o possível comprador, os policiais vão lá, perdeu, mão na cabeça, né, e dão o flagrante ali, tá? Beleza? Então são situações distintas. Flagrante preparado de flagrante esperado. O flagrante preparado é considerado crime possível, o esperado não. Normal, flagrante normal, tá? Beleza? E a diferença entre eles, né? A diferença entre o crime putativo e o impossível é que no crime impossível o agente realiza a conduta penalmente censurável que somente não se consuma por ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. Já no crime putativo, ele realiza o indiferente penal. O camarada acredita que ele está querendo ali praticar, ele acredita que está praticando, que está transportando uma droga, quando na verdade é talco, tá? Então, aí está a diferença. Beleza? Seguindo. Por fim, uma questão aqui, para vocês irem lá para as questões de fixação. Se der tempo a gente responde perguntas, senão eu aguardo aí para depois, se tiver alguma, né? Atirar contra carro blindado é crime impossível? Isso caiu num concurso, né? Efetuar disparos contra um carro blindado, né? Se seria crime impossível. Aí o STJ na época julgou que sim, né? Porque no caso do veículo blindado, a munição não vai transpassar, tá? Então aqui, ó, tá aí o julgado para vocês lerem, né? Então se alguém quiser ler, eu só vou fazer o seguinte comentário. Essa visão está ultrapassada, né? Porque hoje a gente sabe que, infelizmente, aí o crime vem usando armamento cada vez mais pesado e que tem transfixado blindagem comum, né? Você pega um fuzil aí, que é um armamento de longo alcance, né? Você tem um stopping power poderosíssimo, né? Tem um alcance muito longo e o fuzil acaba perfurando blindagens aí. Então, não dá para dizer que o meio, né, é absolutamente ineficaz. Então, a blindagem ela só é considerada impossível quando a munição, a arma empregada é de um calibre que não teria potência para perfurar aquela blindagem. Porque se a arma, o calibre utilizado, né, o tipo de munição, né, uma .50, por exemplo, uma .50 faz um carro da polícia parecer folha de papel, né? É ridículo. Ela corta uma pessoa ao meio. Então não dá para dizer que uma .50 atirando contra um carro blindado seria um meio absolutamente ineficaz. Não é. Então a gente vai ter que levar em consideração a blindagem, tá? Então a gente tem que olhar para o tipo de blindagem, Perfeito? Bem, amigos da Rede Globo, então a gente finaliza aqui esses dois tópicos, né? A gente tem um tempinho aí, as questões estão programadas para começar às 8h05, às 20h05 e terminar às 8h25.
respondam para que a presença de vocês seja anotada lá. Eu não vou hoje eu não vou fazer chamada. Quero saber se alguém tem algum questionamento. Estou à vontade aí. À disposição de vocês, aliás. Tem alguém aí? Todo mundo dormindo? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, professor, boa noite. Francisco, eu comecei hoje na sua aula, tudo bem? Oi, Francisco, eu só estou desligando o microfone quando você falar para não dar a microfonia. Tudo bem, Francisca? Que seja bem-vinda, então. Eu não sei qual é a sua condição, a sua adaptação, DP, mas seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu estou começando, aliás, eu estou desde o semestre passado aí na faculdade, só que eu não ia estudar esse semestre, acabei voltando, né? Acabei estudando, resolvi estudar. Só que eu comecei a estudar ontem, né? E estou pegando hoje é o primeiro dia de sua aula, e eu vi que tem vários questionários, várias questões que o senhor já deu, né? E estão todos fechados. Aí eu queria saber se foi algum valendo nota, e esse de hoje, inclusive, eu não consegui abrir aqui, ele está fechado para mim. Tá, Francisco, eu vou te explicar como é que funciona. Por conta da pandemia, eu estabeleci esse método. Então, agora, na verdade, toda aula vocês assistem os vídeos da aula. Eu agora estou dando aula ao vivo, né? Mas em algumas oportunidades o pessoal teve acesso a vídeos, né? Aos vídeos. Em seguida, abre um chat, aí um fórum para que quem queira fazer questionamentos. E aí depois tem as questões. Você não está conseguindo abrir porque a programação dela é para abrir só às 8 horas e 5 minutos, tá? Quando for 8 horas e 5 minutos, você clica no link que você vai conseguir abrir as questões de fixação de conteúdo e para que eu possa registrar a presença de vocês, para que a faculdade veja que vocês... Eu tenho duas maneiras de registrar a presença. Eu posso fazer chamada aqui e anotar, ou então eu uso o questionário para isso. Você vai lá, responde as questões, não vale nota. É para você testar o que você conseguiu guardar da aula, para você entender como é que são feitas as questões de concurso, para você entender como vai ser a nossa prova, tá? Eu aplico a prova naquele modelo, tá? Então você vai ter mais ou menos uns 20 minutos para responder 5 questões de complexidades distintas para fixação de conteúdo e registro da sua presença, tá bom? Então as 20... Eu não entendi, desculpa. A sua prova, o senhor já marcou o dia? Já marquei sim, eu não lembro agora, mas eu vou verificar e eu passo para vocês de novo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu verifico com meus colegas, pode deixar. Eu acho que eles até já passaram no grupo, eu verifico, pode deixar, professor. Tá, eu tô abrindo aqui, deixa eu ver se consigo visualizar, porque acho que teve uma... É dia 30/9. Ah, isso, perfeito, perfeito. 30/9, muito obrigada, eu já vou marcar aqui. Deixa eu voltar aqui. Legal. Obrigado, Francisca. Não sei se foi a Isadora aí que fez a intervenção, eu não vi que eu estava olhando para a tela. Mas obrigado, dia 30/9. Eu tenho até o dia 30/9 para... Os exercícios vão abrir, Eloy. Só que às 8h05. Está programado, é uma programação no sistema, tá? Às 8h05 vocês vão poder fazer aí os exercícios. Tá bom? Eu que agradeço, professor. Você precisa para correr para pegar o material e estudar para a prova, né? Sim, a matéria, Francisco, está disponível lá. Você vai poder assistir os vídeos que estão gravados. Eles estão lá na comunidade. Entra lá que você vai assistir e você vai ter acesso. Aí, como é gravado, você pode assistir várias vezes e fazer suas anotações, tá? E com relação às questões, você não vai conseguir fazer de novo, porque elas abrem e fecham no horário, tá? Agora, com relação à sua presença... Eu não sei, você fez a matrícula depois? Como é que foi a sua situação aí? Eu fiz antes de ontem, mas eu solicitei aquele requerimento e eles vão fazer uma compensação das faltas. Legal, Francisco. Quando eu recebo essa notificação da faculdade e aí eu faço a retificação no diário de classe, tá bom? Então tá ótimo, professor. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Mais alguém tem alguma dúvida? Vai deixar dúvida para depois? Quer perguntar agora? Obrigada, vou deixar aqui o microfone. Legal. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então eu não volto depois das questões. Só se manifestem sim ou não para eu saber o que eu faço. Só isso, por favor.
Legal. Sem dúvidas. Valeu, Emanuele. Obrigado. Valeu, Milton. Jóia. Então, quem não tiver dúvida e quiser ir saindo, beleza. Vai para os questionários lá, que aí, se alguém quiser tirar dúvida comigo, fica aqui na sala para eu poder falar depois. Se todo mundo sair, eu vou desativar a transmissão automaticamente.